Pintou, para aqui, tem Beto! É gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo porque a gente vai falar sobre uma proposta que foi recusada pelo Flamengo pelo Pedro, pelo atacante Pedro. Uma proposta do Benfica, o que mostra a força do Flamengo no mercado. O Flamengo simplesmente não aceitou. E tá certo fazer isso. O Pedro é um jogador que tem um valor de mercado X. O Benfica chega com uma proposta de 18 milhões de euros por 80% do jogador. Não tem por que o Flamengo aceitar. Não precisa aceitar. Tá certo? Que o Benfica pague aquilo que é justo. Veja, o Benfica perdeu o seu atacante, Gonçalo Ramos, está indo para o Paris Saint-Germain, né? Foi titular, inclusive, de Portugal em determinado momento na Copa do Mundo, marcando 3 gols na partida contra a Suíça, né? Jogo que Portugal massacrou a Suíça e tal. E dessa forma abriu-se uma vaga ali no ataque do Benfica. Eles olharam para o Giménez, como trouxe o Mauro César, essa informação, né? Jogador do Feyenoord. O Feyenoord pediu 40 milhões de euros pelo Giménez, né, que é um jogador mexicano. E aí olham para o Flamengo e fazem uma proposta de 18 milhões de euros pelo jogador. E o Flamengo diz não. Simplesmente nega essa possibilidade de ver o Pedro com a camisa do Benfica. Tá certo o Flamengo, foi o que eu disse. Isso mostra, assim, que só dá para tirar jogadores do Flamengo pagando a multa. O Flamengo, assim, o que eu falava sobre o Zenit, eu falo sobre o Flamengo. O Flamengo não é um clube vendedor, gente. O Flamengo é um clube que vende, quando necessário, jogadores da base. Aconteceu com o Matheus França, anunciado pelo Crystal Palace. Mas não é um clube vendedor. Este vídeo tem um oferecimento da KTO. Você não conhece a KTO.com, meu amigo? Você que gosta de fazer a sua fezinha precisa entrar agora no site KTO.com. KTO.com e fazer o seu registro. Quando você fizer o seu registro, isso não vai levar mais do que 1 minuto, você vai colocar o meu cupom, que é Bernardo. Colocando o meu cupom Bernardo, eu lhe dou 20% de bônus em relação ao valor que você depositar. Por exemplo, depositou 100, eu lhe dou 20 reais. Para você fazer sua fezinha, é claro que você vai usar esse bônus, tá? O mais legal dessa história toda, as melhores odds do mercado, eu posto diariamente no meu Instagram. Anote aí, é @BernardoAqui. @BernardoAqui é o meu Instagram. Então siga-me no Instagram, tá tudo aberto, que você vai ter acesso às melhores odds do mercado, tá bom? E você tá afim de aprender a tocar guitarra com um músico profissional? Cara, o canal te dá uma oportunidade sensacional. Uma aula de guitarra de graça com um músico profissional, que é o professor Átila Reis. É só entrar no site aqui na descrição deste vídeo para você marcar uma aula de graça de violão ou guitarra de qualquer lugar do mundo, particular, exclusiva, personalizada pelo seu celular. Beleza? Continuando o assunto aqui. Pedro está inclusive relacionado, tá? Para o jogo entre Flamengo e Cuiabá, que vai ser disputado neste domingo, às 8 horas da noite. O jogador está relacionado para essa partida. Deve ser titular, uma vez que o Gabigol está suspenso. E vida que segue, meus amigos. Já cansei de falar aqui sobre essa história do Pedro, tá? A informação o Flamengo recusou uma proposta pelo Pedro. O Benfica olhou assim, do alto da sua arrogância, e chegou falando, tem uma treta lá no Flamengo, vamos lá tirar o centroavante deles, e chega qualquer caraminguá, e não é assim que vai funcionar, né? Quando levou o Jorge Jesus, pagou a multa rescisória, bem verdade que a multa rescisória era muito mais baixa do Jorge Jesus, mas fez isso, era só pagar a multa. No caso do Pedro, a mesmíssima coisa, era só pagar a multa, não pagou, não levou, tá? Sobre o desempenho no campo, né? O Mário Monteiro, inclusive, preparador físico, trabalhou com o Jorge Jesus, com o Vitor Pereira, deu uma entrevista em Portugal e falou muito sobre o Pedro, né? Ele falou algo que a gente vem repetindo aqui no canal com enorme frequência, tá? Desculpa, pessoal.
Desculpa. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Falou com uma coisa que a gente vem falando aqui no canal com enorme frequência, que é a falta de mobilidade do Pedro para marcar, para fazer marcação, pressão na saída de bola do adversário. Ora, para dar certo na Europa, tem de fazer isso, o jogador tem de fazer isso. O Mário Monteiro falou sobre as qualidades, evidentemente, do jogador, que são muitas, é um grande finalizador, todo mundo sabe disso, mas essa dificuldade que o Pedro tem de fazer marcação na saída de bola do adversário, eu acho até algo irritante para um jogador desse nível, um jogador de seleção brasileira que disputou Copa do Mundo, tá? Pô, precisa fazer marcação na saída de bola, precisa fazer pressão, e o Pedro irrita, porque ele não faz isso, né? Então, assim, mais ou menos o Mário Monteiro, nas entrelinhas, diz assim, não, que o Pedro é um grande jogador, mas que lhe falta alguma consciência tática, né? E isso é verdade. Agora, sem o Gabigol e a entrada do Pedro, o que muda? Primeiro, isso aí, o Gabigol é um jogador muito mais aplicado taticamente do que o Pedro. O Pedro, todo mundo sabe disso, é um jogador mais de área em relação ao Gabigol, que vive uma má fase. O Pedro vive uma má fase, meus amigos. Então, é impressionante, né? Como um jogador que não tem consciência disso, que acha que não, eu sou maior, tal, por isso eu posso não aquecer, por isso eu posso faltar treino, nada justifica o soco na cara, mas o Pedro precisa se ligar, precisa se tocar. E o grupo precisa fazer isso com ele. O Davi Luiz já deixou claro numa entrevista que deu que chamou a atenção do Pedro algumas vezes. E precisa fazer isso mesmo. Não só o Davi Luiz, outros líderes do grupo, mostrando a insatisfação de todos com essa situação. Não estou falando aqui que o grupo tem de defender a agressão de Pablo Fernandes, nada disso. Mas me parece claro que algumas coisas não são toleradas. Dentre elas, falta a treino, ato de indisciplina e cobrança na marra de posição no campo, na escalação entre os titulares do clube. Isso não deve e não pode ser tolerado. E isso precisa ficar muito claro para o Pedro. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.